Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me proverte. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizemos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos lá. Oi? Vamos lá mesmo? Então, nós vamos começar agora pelo capítulo 7. Ele não é muito longo, né? Nós vamos tentar aí aproveitar ao máximo o nosso tempo, porque tem muitas orientações no final, né? Então, por isso a gente frisa a importância de ler o tratado, né? Não se pode se consagrar sem ler o tratado, para você ter plena ciência do que você está fazendo. Então, aqui a gente só dá uma pincelada, um resumo das principais partes, né? Mas os detalhes mesmo, de tudo que São Luís nos ensina, nos recomenda, é só lendo, viu, gente? Então, assim, estamos aqui para ajudar, mas é importante a leitura, até para quem está renovando, é muito bom ler também. Então, quem está um pouco atrasado na leitura, fica firme, né? E no final vai valer a pena. Bom? Então, vamos lá. O capítulo 7 vai falar sobre os efeitos maravilhosos que esta devoção produz numa alma que lhe é fiel. Bom? No parágrafo 213. Aí São Luís fala assim: meu querido irmão, convencei-vos de que se vos tornardes fiel às práticas interiores e exteriores desta devoção, que vos indico em seguida, primeiro, conhecimento e desprezo de si mesmo. Então, vamos começar por esse parágrafo. Conhecimento e desprezo de si mesmo. No parágrafo 213, primeiro, pela luz que o Espírito Santo vos dará, por intermédio de Maria, sua querida esposa, conhecereis vosso fundo mal, vossa corrupção e vossa incapacidade para todo bem. E, em consequência deste conhecimento, vos desprezareis, e será com horror que pensareis em vós mesmos. Considerar-vos-eis como uma lesma asquerosa que tudo estraga com sua baba, como um sapo repugnante que tudo envenena com sua peçonha, ou como a serpente traiçoeira que só busca enganar. A humilde Maria vos dará, enfim, parte de sua profunda humildade, com que vos desprezareis a vós mesmos, sem desprezar pessoa alguma, e gostareis até de ser desprezado. Né? Então, aqui, São Luís já nos dá uma breve explicação de como vai ser os nossos 12 dias preliminares, que nós vamos explicar no capítulo 8, né? Mas, basicamente, os 12 dias, os 12 primeiros dias de exercício espiritual será com essa finalidade, de desprezar a nós mesmos, né? E aí, olha só que forte isso. São Luís acaba que dá uma pincelada em várias coisas que a gente já mencionou, né? Uma delas é esse reconhecimento de que nós não somos nada, né? Que dentro de nós só há pecado e só há o mal, e que no fim a gente só merece o inferno e mais nada, né? Então, aqui é importante isso. Mas aí você pergunta assim, mas eu vou me desprezar? Como assim eu vou me desprezar? Sim, você vai se desprezar, mas somente aquilo que há de mal em você, né? As suas virtudes, os seus dons, que tudo isso é graça que Deus nos deu, nada é nosso, né? Tudo é graça de Deus. Então, o que há de bom em nós, que nós já alcançamos pela graça de Deus, nós não vamos desprezar, né? Nós só vamos desprezar aquilo que não pertence mesmo a Deus, aquilo que não agrada a Deus, a nossa tendência ao mal. Então, é fazer um bom exame de consciência, cada um,
com o espírito de humildade, com o espírito de Nossa Senhora mesmo, para reconhecer detalhadamente o que há de mal em nós. E nos colocarmos, igual o São Luís falou aqui, como um sapo repugnante que tudo envenena a sua peçonha. Então, não é olhar para si com aquele olhar de pobre coitado, né? Igual a gente já falou, de vítima, de, nossa, eu não sou um sapo repugnante, eu não sou tão mal assim. Então, assim, ter essa humildade, ter essa humildade olha só, até é forte isso que ele falou. A humilde Maria vos dará, enfim, parte de sua profunda humildade, com que vos desprezareis a vós mesmos. Olha só, a humildade de Nossa Senhora, que ela vai nos emprestar, vai despertar em nós esse desprezo de nós mesmos. Ou seja, isso é uma virtude, é uma graça que nós vamos receber de Nossa Senhora. Então, não se vitimize, né, aceite que isso é uma graça de Nossa Senhora, que nós vamos conseguir desprezar nós mesmos, sem desprezar pessoa alguma, é somente nós mesmos, né? E vamos até gostar de ser desprezado. Olha isso, quem gosta de ser desprezado? Tenho certeza que ninguém. Mas o que São Luís está querendo dizer? Que é importante mesmo esse olhar não só de desprezo, mas de reconhecer a nossa miséria, né, com sinceridade. Não é no sentido de se desprezar, no sentido de que você vai começar a se tratar mal, ou que você vai começar a procurar lugares que te tratam mal, mas no sentido de que você entende que se isso acontece, porque até tem uma explicação sobre isso, né? Tem aquelas perseguições que você sofre por causa de Jesus, tem aquelas que você sofre por sua conta, por suas ações. Uhum. Então, nós não estamos falando dessas, né? Então, se eu errar, tá tudo bem, porque vamos perseguir, eu sou... Não, nesse sentido. Você não vai ficar igual um doido idiota atrás de errar para ser perseguido ou para sofrer, porque você é uma pessoa muito difícil de lidar, não. Não é nesse sentido, é no sentido daquilo que é, de fato, por causa da fé, por causa de Jesus, né? E isso que a Mayra falou, da questão do desprezo de si mesmo também, porque às vezes a gente tem às vezes a gente tem porque você está escutando, às vezes a gente tem um pensamento assim, muito de, eu isso, eu aquilo, né? Mas aí vem nos dizer São Vicente de Paula, né? Se eles falarem mal, se os outros falarem mal de você, não fique com raiva, porque se eles te conhecessem de verdade, falariam muito pior, né? Porque, na verdade, a gente é muito pior do que tudo aquilo que os outros veem de nós, né? Então, a verdade só a gente sabe, né? A gente, Deus, sabe o quão fundo mal nosso fala alto, né? E por graça de Deus, a gente não anda pior do que a gente está. Mas no sentido também, o que é a humildade, né? Santa Teresa d'Ávila vai nos ensinar que a humildade é a verdade, né? A verdade de reconhecer aquilo que você é bom também. E entender que você é bom naquilo, porque Deus te concedeu essa graça, né? E, mediante aquilo que você é bom, você vai entender que, primeira coisa, já vai dar sinal nas coisas que você é bom. Exemplo, o músico. O cara é um músico católico, ele é consagrado a Nossa Senhora, ele quer buscar a virtude da humildade, aí agora ele vai parar de tocar violão. Eu não vou tocar mais não, porque, nossa, toda vez que eu toco, falam bem de mim, agora eu quero ser muito... Isso não é humildade, né? Isso não é o desprezo de si próprio. Na verdade, desprezo de si próprio é no sentido de você entender que, olha, estão falando bem de mim, né? Mas, na verdade, mal sabem eles que eu não sou nada. Isso aqui foi dom de Deus, é graça que Deus me deu. Um médico, imagina um médico. Aí o cara começa a ser elogiado, ele fala, não, eu sou consagrado a Nossa Senhora, eu busco a humildade, então eu não posso mais ser médico, porque eles vão falar bem de mim. Não, pô, foi dom que Deus te deu, por graça de Deus você tem esse dom. Imagina os pregadores, imagina os palestrantes, imagina os padres. Aí o padre fala assim, eu não vou mais consagrar a Eucaristia porque eles falam que eu consagro de uma forma muito bonita. Não, é você entender que tudo isso é graça de Deus. O desprezo de si mesmo está aí. É em reconhecer que aquilo que você é bom, e porque você é bom em alguma coisa, que aquilo que você é bom naquilo porque Deus te deu essa graça. Porque a humildade é a verdade. Eu sei nas coisas que eu sou boa, mas eu sei que eu só sou bom nessas coisas porque Deus me deu essa graça. Não é por minha conta, não é porque eu sou bom, porque eu sou o melhor de todos. Eu sou o cara. Não. Eu sou bom porque Deus me deu essa graça. Mas entendeu? Se você também não vigiar, você perde essa graça também. Porque aí você deixa de ser humilde e começa a entender que você... Começa a achar que você é bom porque você é o fodão. Isso. Desculpa a expressão, né? Mas você começa a achar que você é bom porque você é o fodão. Mas não.
Na verdade, você entende que Deus te dá a graça de ser bom naquilo. E, ao mesmo tempo, ele te dá a graça de você ser ruim em tantas outras coisas para que você entenda que você não se basta. Entendeu? E aí o desprezo de si mesmo é nesse sentido. É entender que você não tem nada de bom se não fosse a graça de Deus. Porque, às vezes, parece, né, quando a gente lê ou quando a gente tenta pensar só por uma ala, parece que a gente é só desgraça, né? Mas, na verdade, é que sem Deus nós seríamos só desgraça, né? Mas com a graça de Deus, a gente tem vários dons aí que Deus quer usar também. Uhum. E aí, uma coisa que a gente pode pensar também e pedir. Por exemplo, quando estamos no escuro, né? Não precisa ser uma criança, igual a gente deu exemplo na aula passada. Quando estamos no escuro, a gente não enxerga nada. A gente, por exemplo, assim, você está no seu quarto escuro, ou em algum lugar escuro. Você não enxerga as imperfeições daquele lugar. Você não enxerga se tem sujeira, se tem uma teia de aranha, se tem algum bicho, se tem mofo, se tem algo ruim naquele lugar, porque está escuro. Mas, quando você acende a luz, você consegue enxergar todas as imperfeições daquele lugar. Então, pegando essa analogia, né? O que nós podemos pedir à luz do Espírito Santo para que ele nos ilumine, para que a gente consiga enxergar esse fundo mal nosso com verdade, né? E pedir ele para tirar de nós todo o amor próprio, toda a vaidade, para que a gente, de fato, através da humildade de Nossa Senhora, que ela vai nos emprestar, enxergar tudo aquilo que precisamos desprezar. E desprezando, lutando, né, interiormente, fazendo ali mesmo uma violência contra nós, para abrir mão de cada um deles. É um processo que é demorado, mas não esquecer disso, né? Mesmo depois da consagração, não esquecer das nossas misérias e que nós precisamos lutar contra elas todos os dias, né? E aí, a igreja nos ensina que nós temos 3 inimigos da alma, que é o mundo, o demônio e a concupiscência da carne. E por que eu estou falando isso? Porque o mundo e o demônio são os nossos inimigos externos, que nos tentam, que mexem com a gente, que nos provocam, né, que causa em nós, que tenta causar em nós algum tipo de mal, fazer a gente desviar do caminho, né, nos influenciar. E tem a concupiscência da carne, que é o nosso inimigo interno. E aí eu te pergunto, qual deles é o nosso maior inimigo? É o mundo demônio, são os nossos inimigos externos, ou o nosso inimigo interno? E o que é a concupiscência da carne? Quando nós fomos batizados, nós fomos perdoados do pecado original, mas fica em nós aquela tendência ao pecado. Por isso que São Luís lá no começo falou que nós só somos pecado, nós só fazemos o mal, nós só respiramos o pecado e nós só merecemos o inferno por causa dessa concupiscência da carne. E ela, de todos os 3, é o nosso maior inimigo. O mais difícil de vencer é nós mesmos, né? É a nossa tendência a sempre fazer o mal. Por isso que, primeiro de tudo, é desprezar a nós mesmos, né? E aí, porque me deu um branco aqui. E aí, muitas vezes, nós não prestamos atenção nas tentações do dia a dia, as tentações ordinárias que o mundo e o demônio nos causam, né? Então, é mais uma coisa que nós devemos nos atentar. Não só o nosso interior, que é o nosso maior inimigo, mas também estarmos sempre atentos no nosso ordinário. Porque o demônio, ele não vai nos tentar grandes coisas, grandes eventos, que nós vamos bater o olho e falar, nossa, isso aqui é uma ação demoníaca. Às vezes acontece. Mas é no dia a dia, são nas pequenas coisinhas que nós somos tentados, nós somos provocados, e se não vigiarmos, a gente cai. E isso não é só agora na preparação da consagração, é durante toda a nossa vida. Então, nós precisamos estar atentos a isso. E só para finalizar, quando uma pessoa confia demais em si mesma, maior será a sua queda. São Filipe Neri fala o seguinte, quem confia em si mesmo já está perdido, né? Então, uma pessoa que confia demais em si, ela não conhece quem ela é, né? Ela ainda não entendeu que ela precisa da graça de Deus.
Então, ter sempre igual o Rafael falou, não confie demais em si mesmo, principalmente depois da consagração. Não vá se sentir o bonzão, porque agora você é consagrado, porque você reza de madrugada, porque você passou do terço para o rosário, porque agora você tem uma lista de orações que você faz, e aquilo já te envaidece, te engrandece, você começa a olhar para as pessoas com um olhar de cima e confiar demais em si mesmo. Eu falo isso porque isso acontece muito. E isso aconteceu comigo no início da minha conversão, isso aconteceu comigo quando eu me consagrei, né? Então, por experiência própria, não confie demais em si mesmo, não se envaideça, porque maior será a nossa queda e a gente já está perdido. Então, não devemos nos perder em nós mesmos, né? Pronto. O segundo ponto, então, efeitos maravilhosos, né, efeitos maravilhosos da consagração na alma de um fiel, né, de um devoto fiel, então, alma que é fiel. O segundo ponto é a participação na fé de Maria, né, fé de Nossa Senhora. Primeira coisa, o que é a fé, né? Então, a Bíblia nos ensina que a fé é a certeza daquilo que não se vê. E aí você tem 3 segundos para pensar, sim ou não. No céu, se você for para o céu, você precisa de ter fé, sim ou não? E a resposta é não, né? Porque no céu você já está vendo a Deus, né? Então, se a fé é a certeza daquilo que não se vê, é o fundamento da esperança, esperança é algo que você espera. Então, a partir do momento que você está no céu, você já não espera por mais nada, você já está com Deus. A partir do momento que você já está no céu, você não precisa mais de ter a certeza de algo que você não vê, porque você tem certeza daquilo que você está vendo. Entendeu? Então, eu tenho a esperança de algo, mas eu tenho a esperança, porque não aconteceu. Você está vendo a Deus, você não precisa mais da sua fé. Só que no tratado, São Luís vai nos ensinar que Nossa Senhora pediu a Deus e lhe foi concedida essa graça de que ela guardasse a sua fé, apesar de estar no céu. Para quê? Para que ela comunicasse a igreja militante. Vamos lá, a igreja a gente fala em 3 pontos, né? Então, a igreja militante, que somos nós que estamos aqui na terra, militando, correndo atrás, buscando ser digno do céu, né? Ou buscando junto de Deus, né? Temos a dignidade de nos salvar. A igreja padecente, que são aqueles, talvez a grande maioria de números aí, que são aqueles que estão no purgatório, padecendo das dores e das penas do purgatório, da falta completa de Deus, que a maior pena do purgatório é a falta de Deus. E também a igreja triunfante, uma igreja gloriosa, que é aquela igreja, né, a parte da igreja que já está no céu, que já está junto de Deus. Então, nós somos a igreja militante. Na igreja padecente, não se precisa da fé, porque eles já estão junto de Deus. Já estão junto de Deus. E na igreja... Eu estou conseguindo... E na igreja... É porque me confundiu com um negócio aqui, desculpa. E na igreja gloriosa, então, não precisa também da fé, porque lá já estão vendo a Deus. Então, Nossa Senhora guardou a fé dela para comunicar para nós, né? E aí, isso também fica muito claro no sábado de Aleluia, porque no sábado de Aleluia, o que aconteceu? Todos voltaram ao que era antes, né? Os discípulos de Emaús voltaram a caminhar para Emaús, tanto que encontraram Deus e nem reconheceram Jesus. São Pedro voltou a pescar. Talvez, sei lá, Matias até voltou a cobrar impostos, vai saber, né? A Bíblia não detalha nesse sentido aí, né? Mas assim, é Mateus. Mateus, isso, Mateus cobrador de impostos. Falei Mateus. Não detalha nesse sentido, mas fala que eles voltaram a fazer o que era de praxe. E aonde ficou a fé da igreja? A fé da igreja ficou somente em Nossa Senhora no sábado de Aleluia, né? A igreja nos ensina isso, né? Que toda a fé da igreja estava em Nossa Senhora no sábado de Aleluia. Então, nós vamos viver esse mistério daqui a poucos dias. Hoje é quarta-feira, então quinta, sexta, sábado. Daqui 3 dias nós vamos viver esse mistério. E aí, Nossa Senhora nos comunica essa fé. No sentido de que, qual a fé maior que já teve no mundo, senão a de Nossa Senhora? Quando ninguém mais acreditava em Jesus, quando todos estavam decepcionados, aqueles que caminharam junto com Jesus já estavam decepcionados, Nossa Senhora manteve a fé. No sentido de que nós vamos poder ter, então, uma fé igual a dela. E aí São Luís, ele vai lá no parágrafo 214, ele vai listar algumas das características dessa fé. É uma fé pura, viva, animada pela caridade, firme, inquebrantável, ativa e penetrante, corajosa e reluzente. Eu não vou ler todas aqui com a explicação do que é, mas aqui vocês podem pegar lá no 214 e ver a explicação de cada uma na especificidade, tá? Agora nós vamos para o artigo 3, a graça do puro amor, no parágrafo 215.
E aí, aqui São Luís vai falar que não, ó, vou ler um pedacinho aqui só para dar uma introduzida. Esta mãe do amor formoso aliviará vosso coração de todo escrúpulo e de todo temor servil. Ela o abrirá e alargará para correr pelo caminho dos mandamentos de seu filho, com a santa liberdade dos filhos de Deus, e para nele introduzir o puro amor de que ela possui o tesouro, de tal modo que não mais vos conduzireis, como fizestes até aqui, pelo receio ao Deus de caridade, mas pelo puro amor unicamente, né? Ou seja, aqui, essa graça do puro amor, que São Luís fala, é esse receio, é esse escrúpulo que nós temos de nos aproximarmos de Deus Pai, né? E aqui ela vai tirar, né, Nossa Senhora vai nos dar a graça de tirar de nós esse escrúpulo, vai nos mostrar que Deus é um Deus de amor, é um Deus bondoso, é um Deus compassivo, né? E aí vamos também ter sempre essa graça de quando cairmos, quando pecarmos, a gente vai se dirigir a Deus, vai pedir perdão e falar, Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me trate como um dos seus escravos. E aí Deus vai nos acolher mesmo como um filho pródigo, né? A cada confissão que a gente tem, ele nos recebe como um filho que retornou à casa, porque, né, no fundo é isso, nós nos afastamos de Deus pelo pecado e através da confissão nós voltamos, então ele nos acolhe, nos abraça, nos dá vestes novas, limpas, né? Então, Nossa Senhora nos dá essa graça do puro amor, porque o que nós vimos, assim, né, dando só um exemplo, assim, na nossa realidade, para facilitar o entendimento, numa casa, a figura do pai é uma figura mais, né, de uma postura mais firme, da lei, ídolos, né, e a figura da mãe já é uma figura mais amorosa, mais acolhedora. Então, diante de alguns momentos, o filho prefere ir primeiro à mãe do que ao pai, por causa de um certo receio ali, de ser, né, corrigido, de ser punido, de não ser acolhido, bem recebido, diante de alguma circunstância. Então, vá primeiro ao pai. Então, Nossa Senhora tira isso de nós, nos mostra que nós podemos, sim, nos aproximar de Deus Pai. Ela é a nossa, eu sempre falo errado, intermedianeira. Eu sempre falo as palavras erradas. Ela é a nossa medianeira, né? A gente chega até ela para que possa nos apresentar melhor a Deus Pai. Mas tirar de nós esse receio, esse escrúpulo que muitas pessoas podem ter com Deus Pai. Então, ela nos dá essa graça do puro amor. O quarto ponto é a grande confiança em Deus e em Nossa Senhora. Maria encherá, aí no 216, isso. Maria encherá de grande confiança em Deus e nela. Primeiro, nós nos aproximaremos de Cristo por meio dela, e não por nós mesmos. Segundo, ela nos comunicará suas virtudes e méritos. Terceiro, nós entregamos inteiramente a ela de corpo e alma. E ela é liberal com esses que são liberais a ela também. E no quarto ponto, porque fizeste depositada de tudo que tinha de bom para te guardar ou para dar aos outros. Então, por causa de nós sermos participantes da fé de Nossa Senhora, de tudo isso que nós estamos vendo, ela alarga o nosso coração, Nossa Senhora alarga o nosso coração para que nós tenhamos mais confiança em Deus. Ao ponto de que nada nos desespera, né? Pode estar, o mundo está acabando, e está tudo bem. Não é porque você é um fleumático desligado do mundo, não, é porque você é consagrado, você entende, você tem uma confiança maior em Deus, e você sabe que mesmo mediante a tudo que está pegando fogo, você entende que Deus vai dar a graça, mesmo toda essa situação difícil, né? E é claro que é fácil falar com uma situação com o outro, então o outro vai te falar assim, porque você fala, não, eu já sou assim, mas aí, quando o outro vem e te fala um problema, você fala assim, tem que ter confiança em Nossa Senhora, confiança em Deus, vai dar tudo certo. O negócio é você ter esse ponto de uma grande confiança quando a situação está acontecendo com você. Então, você está vendo o mundo caindo, mas você tem confiança em Deus que tudo vai dar certo. É claro que aqui não é uma resignação à situação toda que vai acontecer, e você também não vai ficar congelado igual um paspalho esperando Deus fazer tudo e você não faz nada. Não, aqui você vai se colocar em ação, você vai se colocar em movimento, você vai ajudar a fazer acontecer, mas você vai entender que
Se der certo, ótimo, graças de Deus. Se não der certo, ótimo, graças de Deus também. Entendeu? E se eu morrer, graças de Deus também. E se ficar sem, graça de Deus também. Porque, no fim, tudo é graça. Né? Nem tudo é graças. E aí é viver isso na prática. Né? É muito fácil falar, em tudo é graças. Mas vai viver isso na prática. Vai viver com o seu interior, porque às vezes por fora você está passando confiança, mas por dentro você está explodindo. Isso aqui é interior, é uma confiança verdadeira em Deus. É uma confiança que Nossa Senhora te comunica no ponto que o pau está caindo lá fora e aqui dentro. E talvez a pessoa te vê, você está agindo. Você não está parado. Só que por dentro você está completamente calmo, porque você entende que apesar de você está fazendo porque você tem que fazer. Você não é um paspalho, um pamonha que vai ficar à toa esperando tudo acontecer. Não, você vai agir. Mas por dentro você entende que a sua ação não é nada. A sua ação é só o mínimo que você está fazendo, porque tudo depende de Deus. Entende? Por dentro você está em paz. Se der certo ou se der errado, você está em paz. Você, claro, você tem as suas dúvidas, mas não no sentido de duvidar de Deus, mas no sentido de querer entender as coisas. Óbvio que você quer entender o porquê Deus, o para que Deus, né, deixou algumas coisas acontecerem, óbvio. Mas você está em paz, porque você sabe que independente do porquê ou do para quê, Deus quis aquilo. Entendeu? Então é uma grande confiança mesmo. Pode, tem que começar por debaixo. Então, agora vamos para o artigo 5º. Comunicação da alma e do espírito de Maria. Esse aqui está no parágrafo 217. Às vezes a gente lê um pouquinho do parágrafo da introdução, mas na maioria das vezes a gente vai só dar uma resumida, viu? Desculpa. Se praticar comunicação da alma e do espírito de Maria. Se praticar esta devoção fielmente, o espírito de Maria tomará o vosso para alegrar-se em Deus. Vou repetir. Se praticar essa devoção fielmente, né? Ou seja, desde o começo nós estamos vendo São Luís falar, temos que ser fiéis a essa devoção, né? Então, se praticarmos realmente, o espírito de Maria tomará o vosso para alegrar-se em Deus. E aí, gente, pelo amor de Deus, não estamos falando aqui de possessão, de ocultismo, tá? Então, é aí, quando fala o espírito de Maria, a espiritualidade de Maria, né? São Luís até explica aqui que o que é essa alma de Maria? A alma é o que anima a sua fé, é o que vai animar a sua espiritualidade, que é nesse sentido, é através da espiritualidade de Nossa Senhora, né, que vai nos alegrar em Deus, não é possessão, não é nada desse tipo, né, por favor, só deixando claro aqui. E aí, qual que é essa finalidade da alma de Nossa Senhora, né, e isso já está no Magnífica, que Nossa Senhora fala, minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Então, qual que é a finalidade da alma de Nossa Senhora? Glorificar a Deus, né? Então, nós temos que pedir mesmo Nossa Senhora essa graça, né, do espírito dela, da espiritualidade mariana em tudo que formos fazer, para que a gente tenha mais amor pela Santa Missa, através da espiritualidade de Nossa Senhora, que nós tenhamos um desejo maior de visitar Jesus no sacrário, né, de rezar com mais fidelidade o Santo Rosário, o Santo Terço, tudo com o Espírito de Maria, né? E aí, não, tem uma parte que é importante falar, só me perdi aqui. E fala também que viver essa escravidão, viver a escravidão que nós, né, vamos fazer com o espírito de Nossa Senhora, que foi o espírito de escrava, ela foi escrava do Senhor. Então, pedir Nossa Senhora também essa graça da sua espiritualidade na nossa consagração. Né? O 6º ponto, né, como é que chama? Sexto efeito, né, numa alma fiel, é a transformação da alma em Maria, a imagem de Jesus Cristo. E aí vai nos ensinar Santo Agostinho que Nossa Senhora ela é a forma dele, né, ela é a forma de Deus. O que é isso, né? Ela que informou a imagem de Deus, né? Assim, a imagem humana de Deus. E também ela que informou Deus como pessoa, né? Jesus como pessoa. E aí tem duas formas, vamos lá, tem várias formas, mas vamos pegar duas. Você é como que chama a pessoa que faz a coisa na mão? Faz as coisas na mão.
Um escultor. Não, pode ser um escultor, mas não era isso que eu falo. Artesão. Você é um artesão. Você é um artista. E aí você é um artista que faz imagens. Você quer fazer uma imagem de Nossa Senhora, por exemplo, imagem de Jesus. Quer fazer uma imagem de Jesus. Eu vou te dar um pedaço de madeira, um toco assim, e você vai pegar esse toco e vai começar a esculpir. Você é um artesão muito bom, você é fera, você tem anos, você é um dos melhores. Você vai começar a esculpir Jesus. Vai ficar lindo, Sagrado Coração, porque o coração por fora da imagem, uma coisa mais bonita do mundo. Aí eu vou te dar uma outra e vou falar assim, eu quero exatamente igual. Em alguma martelada que você der, vai sair uma diferença. Um olho vai sair mais para baixo, um nariz vai sair um buraco maior que o outro, alguma coisa vai sair diferente da outra imagem. Só que tem uma outra forma de você fazer imagens, que é com gesso ou com uma resina. Então, você vai ter um molde, onde você vai pegar o gesso, você vai derreter, vai fazer aquele gesso ou aquela resina ali, e aí você vai derramar esse gesso dentro do molde, você vai esperar um tempo, e outra coisa, quando eu te der a madeira, você vai demorar muitos dias, você vai demorar muito tempo para fazer isso aí. O gesso você vai colocar ali, ele secou, você pode pintar ou não, eu tenho certeza que em menos de 2 dias a imagem vai estar pronta. Entendeu? Então, e outra coisa, se eu te pedir 2 imagens iguais, você vai fazer 2 imagens idênticas. Se eu te pedir 100 imagens iguais, você vai fazer 100 imagens idênticas. Claro que vai ter uma ou outra ali que vai ter defeito, mas aí é da sua mão. Mas, assim, a forma, ela está perfeita. Entendeu? A forma, ela está perfeita. Então, a melhor forma de você fazer a imagem de algo é derretendo esse algo. A melhor forma de você fazer a imagem de algo é derretendo esse algo e colocando ele dentro de uma forma mesmo. Então, se Nossa Senhora é essa forma de essa forma de Deus, a melhor forma de nós nos moldarmos, de nós nos moldarmos segundo a imagem de Jesus e de nos moldarmos como, né, não como Deus, mas assim, de fazermos semelhança a Deus, né? Porque é isso que nós temos que ser no fim das contas, é buscarmos ser. Deus nos fez imagem semelhante, nós imagem semelhança, mas nós vamos deturpando a imagem de Deus em nós. Então, a melhor forma de nós buscarmos sermos semelhante a Deus é nos colocarmos dessa forma, líquidos, ou seja, derretendo, tirando tudo que tem em nós e jogando tudo mesmo em Nossa Senhora para que ela nos desenhe segundo a imagem própria de Deus, de Jesus. E aí pode ficar uma imagem perfeita ou não, mas se depender da forma, vai ser perfeito, né? Vai depender tudo da quantidade que você se derreteu em Nossa Senhora. Então, se eu pego um gesso e eu vou dissolver ele ali, e eu dissolvo quase 100% perfeito, e deixar algumas pedrinhas, algumas partes vão ficar imperfeitas. Não culpa da forma, culpa de mim que não derreti esse gesso. Então, se você não ficar perfeitamente a imagem de Jesus, é porque talvez você não se desprendeu de tudo que você precisava e não se liquefez nas mãos de Nossa Senhora como deveria, para que ela então te desse a forma ali desse jeito, né? Uhum. E é isso. Gente, para nós aqui, tá travando um pouco. Pode ser que seja a nossa internet. O vídeo assim tá travando, tá tranquilo. Tá dando para ouvir sobre tudo, né? Tá bom, então vamos seguir. Então, agora, nós vamos para o último efeito, beleza. O artigo 7º, que é a maior glória de Jesus Cristo. Por esta prática, parágrafo 222. Por esta prática fielmente observada, dareis a Jesus Cristo mais glória em um mês que por qualquer outra, embora mais difícil, em muitos anos. Né? Eis as razões do que afirmo. Aí São Luís vai falar aqui. Por que essa prática da maior glória a Jesus? Primeiro, porque fazendo as tuas ações pela Santíssima Virgem, como esta prática ensina, renuncias às tuas próprias intenções e operações, embora boas e conhecidas, para te perderes nas intenções e operações da Santíssima Virgem Maria, muito embora te sejam desconhecidas. Segundo, porque esta prática faz com que uma alma considere tudo aquilo que pensa ou faz por si mesmo como sendo nada.
né? Apoia-se e compraz apenas nas disposições de Maria para se aproximar de Jesus e até para lhe falar. E terceiro, porque a Santíssima Virgem recebe a oferta das nossas ações em suas mãos, dá-lhes, assim, uma beleza e um brilho admiráveis. É ela própria que as oferece a Jesus Cristo, e não há dúvida de que nosso Senhor é assim mais glorificado do que se oferecêssemos por nós mesmos com as nossas mãos criminosas. E por último, porque Maria só a Deus se refere. Quando diz Maria, ela diz Deus. Nunca louvas Maria sem que ela contigo louve e honre a Deus. A Virgem Maria é o eco de Deus. Muito lindo. Quando louvamos, amamos, honramos, damos algo a Maria, Deus é louvado, amado, honrado e recebe nossos bens com Maria. Então, isso a gente viu já nos capítulos anteriores, que tudo nós entregamos a Nossa Senhora e tudo ela embeleza, tira o nosso fundo mal, entrega para Deus, e tudo isso, gente, todas as finalidades do nosso culto é para dar maior glória a Deus. Então, tudo que nós fazemos, as nossas boas obras, entregamos na mão dela, e no fim, todas as nossas boas ações vai ser para dar maior glória a Deus. Né? Não por nós, mas porque temos a ajuda de Nossa Senhora, que faz com que tudo isso ganhe um brilho, uma beleza, né? uma glória a mais, que é dado por ela, para, no fim, dar maior glória a Deus. Uhum. E aí que a gente termina o capítulo 7 e nós entramos, então, no último capítulo do tratado. Né? O último capítulo direto, ele tem um suplemento A e B, mas o último capítulo do tratado, capítulo 8. Então, as práticas particulares dessa devoção. E ele vai falar das práticas exteriores e das práticas interiores. E ele começa de uma forma que é muito importante para a gente poder entender a importância de todas as práticas, né? Ele começa assim, ó, eu vou ler só esse ensino, vou explicar e depois eu pulo para uma outra parte que ele fala que é muito importante que nós leiamos com atenção. 226. Embora o essencial dessa devoção consista no interior, não deixa de compreender várias práticas exteriores que não devem ser negligenciadas. Então, vamos lá. Primeira coisa, essa devoção é interior ou é exterior? Ela é interior, majoritariamente interior, a parte do nosso coração. Porém, as práticas exteriores não devem ser negligenciadas. E aí, sabe aquele, mas o que importa é o coração? Aí, olha aqui o que ele vai falar sobre o que importa é o coração, sim ou não. Ainda no 226, lá para baixo, ele vai falar assim, ó. Portanto, que nenhum mundano critique nem meta aqui o nariz, para dizer que a verdadeira devoção reside no coração, que é preciso evitar as práticas exteriores, que pode haver nisso vaidade, que é preciso ocultar a devoção. Então, vamos lá. Que nenhum mundano meta o nariz para dizer que não é necessário as práticas exteriores, pois pode haver isso de devoção. Mais para baixo ele continua. Porque aí eu vou pular aqui. Quando vocês lerem, vocês vão entender, porque eu marquei os pontos, talvez, principais ali, para facilitar para a gente não ter que ler tudo, né? Mas é porque esse 226 é muito importante, tá? Ela vai falando assim, ó, mas por vezes fazem diante do homem a fim de agradar a Deus, e por este meio fazem para o glorificar, sem preocupação do desprezo ou do louvor dos homens. Ou seja, eu faço as práticas exteriores, eu não quero saber, meu irmão, se você está achando bom ou se você está achando ruim. Essa prática exterior eu faço porque eu quero glorificar a Deus, entendeu? Então, por isso que não haverá vaidade, então, nas práticas exteriores. Pode haver vaidade? Lógico que pode. Né? O coração humano, o nosso coração, a gente se considerando como lesmo e mais nada, como disse São Luís, é lógico que pode haver. Só que quando você faz com a reta intenção de glorificar a Deus, então não importa se você vai ser elogiado, se você vai ser desprezado, se você vai ser criticado, se eles vão falar... Uma vez eu fui na padaria, eu sempre conto esse caso, o menino da padaria, eu ia lá sempre com papão, nunca conversei com esse cara na minha vida, bom dia, deu tanto, tá crédito, por favor, senha, obrigado, bom dia, com Deus, vou embora. Um dia falou assim, irmão, vou falar com você, vou te chamar de pitbull, porque você fica com a corrente de cachorro. Eu tô fácil se ele achou bom, se ele achou ruim, se ele sabe ou se ele não sabe, eu caguei e andei pro cara, entendeu? Nesse sentido, assim, para a opinião dele sobre a minha cadeira. Eu faço isso para glorificar a Deus, sabe? Não é porque eu acho bonito ou porque eu acho feio, tem uma outra finalidade, entendeu?
E é isso. Do mesmo jeito, quando elogio, nossa, cadeia bonita, eu queria uma cadeia bonita, grande, assim, vistosa, né? Então, também, com todo respeito, né? Andando e defecando igual as vacas, né? O que importa é glorificar a Deus, sabe? Então, os sinais externos, as exterioridades, é para isso. E aí, será que o movimento exterior é importante ou não? E vai nos ensinar Santo Ambrósio que o movimento externo ela é a voz da nossa alma. Então, como nós nos vestimos, como nós nos portamos, o que nós temos em nosso corpo, como nós andamos, como nós falamos, como nós agimos, esse movimento externo, ela é a voz da nossa alma. E aí, por que é importante? São Luís vai nos elencar 3 pontos. O primeiro ponto, porque ajuda a cumprir a interior. Vamos lá, você vai rezar. A oração ela é interior, né? Então, você pode estar aqui, você pode estar rezando. Só que um sinal exterior, você pega um terço aqui, ó. O terço é um sinal exterior. Você pega um texto para rezar, ele é um sinal exterior. Mas ele não te ajuda a rezar? Ele não te ajuda a contar as suas ave-marias na contemplação? Se você reza, se você está numa igreja bonita, que toca uma música gregoriana, você não vai chegar muito mais fácil à contemplação daquilo que é divino? E isso é exterior. Você vai rezar na sua casa, você acende uma vela, você reza e se põe diante de uma imagem, diante de um crucifixo belo que mostra Deus ensanguentado, machucado. Você não vai muito melhor adorar a Deus na adoração, né, no beijo da Santa Cruz. Se você beija uma cruz e você olha para aquela cruz na profundidade daquilo. A gente foi em São João del Rei, foi esse ano passado, não sei. E lá tem um dos museus que nós visitamos lá, tem uma imagem de Jesus tamanho real que é assim. Claro que não é nem perto do que foi de verdade, mas assim, é doloroso. E o Paulinho, ele tem 3 anos. Eu perguntei para ele, quando nós chegamos da viagem, o que ele mais gostou, que nós fizemos muitas coisas divertidas. Eu imaginarei que ele falaria qualquer coisa, menos o que ele falou. Ele falou que o que ele mais gostou foi ver a mão de Jesus, porque a imagem é tão real, mostra os pregos do lado assim, ó, você vê a mão... Oi? Não, tô né? concordando. Você vê a mão de Jesus furada, do lado da imagem assim, ó, você vê as costelas de Jesus aparecendo, você vê que a coroa de espinhos, ela varava aqui assim, ó, isso era por baixo do olho do outro lado. Assim. Era, talvez nem seja realista, né? Assim, É a mais realista que a gente já viu. A mais realista que nós já vimos, justamente porque assim, talvez uma imagem realista do que foi de fato a crucifixão nem venderia. Conseguido ver. Porque o que fala é que nem parecia homem, né? Lá em Isaías vai falar que homem das dores, nem parecia homem, as pessoas viravam o rosto para não ter que vê-lo. Mas me fala, se vê aquilo ali, não te bota num sentimento de oração. Então, olha como o exterior é importante para o interior. Sim. O segundo ponto, porque nos lembra da nossa consagração, né? Lá no Concílio de Sens, nós já falamos isso em diversos outros encontros aqui, vai falar que o problema da humanidade existe porque nós nos esquecemos dos votos do nosso batismo. Então, se a consagração é a perfeita renovação do batismo, nós temos sinais exteriores que nos ajudam a lembrar da nossa consagração, então o tempo inteiro, quando eu vejo uma cadeia, quando eu vejo um terço na mão, eu vou me lembrar daquilo que é Deus, daquilo que é daquilo que é importante. Nos lembrar da consagração. E o terceiro ponto é porque ele edifica o próximo. Então, o interior, o meu sinal interior, então, assim, ser uma pessoa de oração interiorizada é importante para mim, é importante para minha alma. Mas o exterior, então, se eu rezo com um texto na alma, é importante para o outro. Eu sempre conto essa história, nessa época, eu ia e voltava para o serviço de ônibus. E lá onde eu trabalhava, para quem conhece a região aqui, é lá em cima, depois do BH Shopping, lá tinha um quarteirão que se eu pegasse um ônibus em frente ao meu serviço, se o trânsito tivesse agarrado na trincheira, eu demoraria, sei lá, meia hora para chegar no BH Shopping, porque era um quarteirão para baixo. Se eu fosse andando, daria uns 15 minutos andando, e aí eu chegaria e pegaria o ônibus lá embaixo mais rápido, pegaria um outro ônibus que já teria passado, chegaria mais rápido em casa, sei lá, meia hora antes. E aí um dia eu estava descendo, e eu estava rezando, todo dia eu descia rezando meu texto, eu estava descendo rezando meu texto, e eu ia andando mais devagar para poder terminar o texto antes de chegar no ônibus, e todo mundo passando do meu lado mais rápido, eu via pela sombra que tinha alguém atrás de mim, andando mais devagar. Beleza, terminei de rezar o texto, coloquei o texto dentro do bolso, e assim que eu coloquei o texto no bolso, uma mulher me abordou, né? Falou, desculpa, eu estava aqui atrás, eu estou vendo que você está rezando e tudo, você é consagrada? Eu falei, eu sou consagrada, minha cadeia, né? Não tem como ver.
E ela falou, é que eu também sou, mas eu não vivo como uma consagrada mais, eu fiz minha consagração no ano X, mas hoje já não vivo mais nada, enfim. E ali, né, eu falei, né, a gente teve uma conversa de 5, 7 minutos, eu não lembro nem o nome, nem o rosto dessa senhora, mas assim, nesses 5, 7 minutos, talvez possa ter edificado alguma coisa no interior dela, não sei. Eu apresentei para ela o Instagram do Manaim, falei para ela ficar de olho, falei do acampamento, talvez ela fez, talvez ela não fez, não sei. Na verdade, assim, né, tanto faz se ela fez ou não fez, mas isso pode ter edificado ela de alguma forma. Então, o sinal exterior é para o outro também, entendeu? É principalmente, né, para que eu me lembre, mas é também para o outro, entendeu? Às vezes alguém te vê rezando dentro do ônibus, né? Igual no caso, o Rafael foi no ponto, né? Foi no ponto, andando, né? E no ponto também um rapaz te viu com a cadeia, né? Esse foi outra história. Às vezes você está rezando o terço no ônibus, no seu ambiente de trabalho, e só a pessoa ver você ali fazendo essa prática interior, a sua oração, vai remeter uma saudade dela, do tempo que ela rezava, do tempo que ela andava com Deus e acabou se desviando, né? Vai trazer à memória dela uma experiência que ela teve com Deus, ou lembrar da avó, da mãe, que sempre insistiu para que ela tivesse uma vida de oração, andasse mais de forma santa ali, né? Que agradasse mais a Deus. Então, aquele simples ato de você estar com um terço na mão vai despertar nela um desejo de voltar para Deus, né? Então, assim, as práticas exteriores, elas são muito louváveis, né? E aquelas pessoas que dizem assim, o exterior não importa, igual o Rafael falou no início, o exterior não importa, o que importa é o interior. Gente, isso não é doutrina católica, né? Isso daí é furado, isso daí é papo mundano, isso daí é coisa de gente que não se preocupa com a sua alma. Porque quanto mais uma pessoa ama Nossa Senhora, mais o seu interior é moldado, mais ela é transformada. E quando o seu interior é transformado, você externaliza isso, né? Então, o nosso externo diz como anda o nosso interno. As práticas externas, elas são consequência, elas são reflexo das nossas práticas internas. Então, o que adianta você rezar um terço ali, ou uma coroinha ali, mas você andar com roupas pecaminosas, que levam o outro a pecar, com a cara cheia de piercing, com um vocabulário vulgar, né, falando muito palavrão, desrespeitando as pessoas, uma pessoa que está o tempo todo irascível, impaciente, dando uma resposta às pessoas, que não leva desaforo para casa. Isso diz como está o seu interior, como anda a sua alma, né? Então, como um consagrado, uma pessoa que ama Nossa Senhora, se deixa levar dessa forma, né? Então, pedir mesmo à Senhora a graça de amar muito ela, para que ela possa moldar o nosso interior, para que o nosso exterior, sim, reflita o amor que temos por ela, reflita a nossa consagração, reflete a nossa consagração. Porque você colocar uma cadeia no braço, isso é algo responsável, isso é algo muito sério. A gente tem que ter responsabilidade com tudo que a gente faz, com todos os votos, com todos os compromissos que a gente faz, principalmente com Deus. Então, não se consagre por moda. Porque fulano se consagrou, eu quero usar pulseirinha. Não, gente, isso aqui é algo sério. Isso aqui é mudança de vida, isso daqui é escolha do céu. A consagração é quando você opta pelo céu, quando você opta pela santidade. E isso requer mudança de vida. Você não pode continuar a mesma pessoa quando você se consagra. Você precisa mudar o seu interior. E isso reflete no exterior. Então, para com essa bobagem. Assim, eu acredito que todo mundo aqui, ninguém falou isso. Que o que importa é o meu coração e não o exterior. Então, eu posso andar de topzinho, de shortinho e levar o outro a pecar, porque o que importa é o meu coração. Não é assim. Não seja essa pessoa, né? Faça essa mudança de mentalidade, se você pensar dessa forma, porque eu não sei se vai ser no capítulo, eu acho que é no capítulo 8º que a gente vai falar, ou se eu já falei, que eu não lembro também. Eu acho que é mais para frente, é no capítulo 8. A roupa que você usa é uma roupa que Nossa Senhora usaria, porque a gente não aprendeu com São Luís, isso, a gente não aprendeu com São Luís que nós temos que imitar as virtudes de Nossa Senhora, né? Então, assim, as roupas que você usa são roupas que agradam a Deus, roupas que Nossa Senhora
usaria? A forma Nem só como roupa, você... né? A forma que você se Então, porta, né? a forma como você se porta, como você trata o seu esposo, a sua esposa, como você corrige os seus filhos, é uma forma, é do mesmo jeito que será que Nossa Senhora corrigiria meu filho assim? Será que esse jeito que eu estou tratando meu esposo é o jeito que Nossa Senhora tratava São José? Porque fala, né? Sabe? Tem aquela frase, né? A roupa não molda caráter, né? Mas o caráter molda a roupa, né? Roupa não Isso, define caráter, mas o caráter define a roupa. E é, não só a roupa, e a gente está falando de tudo que é tudo, exterior, tudo. entendeu? Né, nossa forma de enxergar o outro, quando o outro cai, quando a gente percebe um pecado público de uma pessoa. Como que você enxerga isso? Como que você enxerga a queda do outro? É com um olhar de misericórdia? Porque Nossa Senhora olha para a gente com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, que quer nos socorrer, que quer nos levantar. Então, o que que vem de nós quando a gente enxerga a queda do outro? É um olhar de misericórdia, de você estende a mão a ele e fala, eu estou aqui, eu vou te ajudar a sair dessa situação? Ou você é o primeiro a julgar, a falar, a apontar e a espalhar o pecado do outro, né? Então, assim, tudo isso são coisas que a gente tem que pensar se Nossa Senhora faria para que isso já comece a ser moldado no nosso interior, né? Quer falar mais alguma coisa desse capítulo? Tá. Uhum. Então, vamos agora para o parágrafo 227. Isso aqui é muito importante, quero que você me ajude a explicar isso, porque são muitos detalhes. Mas eu posso iniciar. No parágrafo 227, São Luís vai falar da consagração depois dos exercícios preparatórios. Então, nós vamos explicar como vai ser os exercícios, os 30 dias de exercícios, que são orações diárias que nós vamos fazer até o dia da nossa consagração. Então, São Luís nos ensina que são 30 dias, né, de orações que finalizam um dia antes da sua consagração. Então, por exemplo, aqui, nós vamos fazer uma turma de consagração para o dia 2 de maio. Isso. Né? E aí, só um parêntese antes de explicar. Maio é um mês mariano, então, qualquer dia do mês de maio você pode se consagrar, porque normalmente a gente escolhe uma data mariana, né? Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças, Perpétuo Socorro, Guadalupe, né? Que São Luís mesmo nos recomenda escolher uma data mariana. Mas o mês de maio, a igreja considera ele um mês todo de Nossa Senhora. Então, qualquer dia do mês de maio você pode se consagrar. Por isso que a nossa consagração será no dia 2 de maio. Na verdade, você pode se consagrar em qualquer dia, né? Começa assim, você não precisa se consagrar no dia mariano, mas é recomendado que se consagre em um dia dedicado a Nossa Senhora. Todos os sábados a igreja dedica a Nossa Senhora, então qualquer sábado já é um dia dedicado a Nossa Senhora. Mas as pessoas têm o costume de se consagrar num dia que ela tem mais uma devoção, né? Então, eu tenho devoção mais Nossa Senhora Aparecida, então eu vou me consagrar nesse dia. Só que no fim, você não se consagra ao título, você se consagra à Nossa Senhora, entendeu? Então, não importa. E a Maria explicou muito bem sobre o mês de maio. Só vai lá. E aí, como nós vamos nos consagrar no dia 2, os nossos exercícios vão começar amanhã. Então, os exercícios espirituais já começam amanhã e finalizam no dia 1º, para no dia 2 nós nos consagrarmos. Então, é sempre assim, o dia que você vai se consagrar, você tem que contar 30 dias antes, para você fazer os 30 dias, e no dia seguinte você se consagrar. Então, vamos supor que você não quer se consagrar no dia 2 de maio, você quer se consagrar no dia 13 de maio. Então, você conta 30 dias antes para começar, provavelmente vai ser 13 de abril, 11 de abril, 12 de abril, né? Então, você faz o cálculo aí. Mas, nós aqui vamos nos consagrar no dia 2. Então, amanhã já vamos iniciar os exercícios. E aí, São Luís vai nos explicar o seguinte: os exercícios começam com os 12 primeiros dias, são 12 dias preliminares, né, que são o início ali. Nesses 12 dias, nós vamos rezar as seguintes orações: Vem Espírito Criador e o Ave Maris Stella. Todas as orações dos 30 dias estão no final do tratado, todas elas. E aí você vai encontrar elas no final, essas duas orações que eu mencionei. Vocês vão rezar essas duas orações 12 dias, os 12 primeiros dias começando amanhã. E vocês vão rezar elas com a seguinte finalidade: de pedir Nossa Senhora a graça de desapegar do espírito do mundo,
de esvaziar-se do mundo, né? Que é o que a gente já falou bastante. Então, 12 dias rezando Vem Espírito Criador e o Ave Maris Stella. E aí, depois vamos passar para a primeira semana. E São Luís nos fala no tratado que a semana são 6 dias, não é a nossa semana de 7. Por isso que muitos lugares fazem 33 dias de exercício, e não 30, porque eles consideram a semana de 7 dias. Mas nós estamos sendo fiéis ao que São Luís pediu. Então, ele pediu a primeira semana de 6 dias. Por isso que no final serão 30 dias. Então, depois dos 12 dias, vem a primeira semana, que vamos rezar a ladainha do Espírito Santo, a ladainha de Nossa Senhora e o Ave Maris Stella. E aí vocês vão rezar essas durante 6 dias, na intenção do conhecimento de si próprio e contrição dos seus pecados em espírito de humildade, né? Então, essas serão as intenções. Depois vem a segunda semana, de 6 dias, que vocês vão rezar a ladainha do Espírito Santo, o Ave Maris Stella e o rosário ou o terço, né? Você escolhe, vou rezar o terço ou o rosário, você escolhe um dos dois. Na intenção do conhecimento da Virgem Maria. E aí, a última semana, também de 6 dias, vocês vão rezar a ladainha do Espírito Santo, o Ave Maris Stella, a oração de Santo Agostinho, que está no parágrafo 67, a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Aí já tem mais orações, né? E tudo isso você vai rezar na intenção do conhecimento de Jesus Cristo. E aí, podem ficar tranquilos que nós vamos mandar isso tudo no grupo, né? Quem está aí no grupo, seja do Manaim ou da Cadeias, nós vamos mandar, por exemplo, amanhã nós vamos falar, gente, hoje inicia os 12 dias e vamos rezar tais orações. E a seguinte intenção, Na seguinte intenção, aí vocês vêm aqui, no final do livro, lê as orações, reza. Gente, amanhã começa a primeira semana. Porque é muita informação mesmo, mas a gente precisava explicar só para poder... Mas assim, gente, ó, vou falar a verdade com vocês, hein? Ó, os 2 dias preliminares, desapegar do espírito do mundo. Se for só em questão de oração que você vai ter que fazer seguir, são só 2 orações. Só que é claro que aqui vai pedir a graça de você desapegar do espírito do mundo. Então, talvez você precise dedicar ali uns 5 minutinhos a mais para você pedir essa graça a Deus. Mas, assim, as orações aqui não dão 10 minutos. Ave Maris Stella do Espírito Criador, não dá 5 minutos. Aí, aí vem a primeira semana de 6 dias, né? Depois desses 2 dias preliminares. Ladainha do Espírito Santo, ladainha de Nossa Senhora, Ave Maris Stella, que dá 10 minutinhos ali também, mas você vai pedir, né, o conhecimento de si próprio, a condição dos seus pecados e o espírito de humildade. Então, assim, talvez o tempo que você demore mais é a terceira semana, e mesmo assim, nem é tanto tempo. Eu te garanto que se você fizer tudo isso aqui, não dá 1/10 do que você gasta no seu celular. Então, assim, vale a pena se dedicar nesse momento de oração aí. E lembrando que quem não terminou de ler o tratado, vai ler o tratado enquanto faz o exercício. Isso, né? Não deixe de também tem que terminar de ler o tratado. E aí, gente, assim, escolha um melhor horário para você fazer as orações. Não deixe para o final do dia, porque não só pelo cansaço, mas pelo esquecimento, né? Às vezes você chega em casa, vai ver sua rotina e esquece. Então, o ideal seria você fazer ali no começo do seu dia mesmo, se possível, escolha um bom horário, coloque um alarme no celular, né? Enfim. Se você vai trabalhar de ônibus, você pode nesse momento. Claro que o ideal seria o momento onde você conseguisse penetrar ali na oração. Então, você pode usar, por exemplo, a hora do almoço. Nesses 30 dias, você não vai almoçar com a galera, você vai almoçar sozinho, você vai se colocar em oração. Mamãe aí, papai que está com os meninos, no momento da soneca, você não vai descansar, você vai rezar, porque você precisa se dedicar. Cedo, né? Enfim, E aí, finalizando os 30 dias de exercício... Vai chegar o dia da consagração. Vai chegar o dia da consagração. E aí, o que precisa ser feito? Para você se consagrar, você tem que estar em estado de graça, você tem que ter confessado. E não dê uma recomendação. Não deixe para confessar no dia da sua consagração. Porque pode haver imprevisto, o padre está ocupado, não conseguir te atender e você ficar sem a confissão. E não pode. Então, planeje para você se confessar na semana da sua consagração, né? Não confessa muito antes, não, porque você tem que estar em estado de graça, não pode estar em pecado mortal. Então, quanto mais longe, até porque no mais chance de você cair. E até porque no 231, São Luís fala que no fim dessas 3 semanas, confessar-se-ão. Então, São Luís pede que você se confesse no fim das 3 semanas.
Claro que você vai ter que se confessar antes, até em detrimento da Páscoa, que nós vamos ver esse domingo, mas é no fim dessas 3 semanas. Você tem que se confessar no final das 3 semanas mesmo, tá? Aí, você vai se confessar, de preferência, na semana da sua consagração, não deixar para o dia, porque o exercício, os 30 dias acabam no dia anterior. Né? Então, assim, o mais próximo possível que você conseguir se confessar do dia da sua consagração é o ideal. E aí, no dia da sua consagração, você vai comungar, né? Você vai participar da Santa Missa, tudo isso na intenção da sua consagração. Você vai comungar, vai oferecer um tributo, vou explicar daqui a pouco, oferecer um tributo à Nossa Senhora e recitar a fórmula da consagração, que está no parágrafo 280. Né? E aí São Luís recomenda que a recitação da fórmula, né, da consagração, você se consagrando a Jesus pelas mãos de Maria, o ideal é que você faça após a Santa Missa, né? Mas, vamos supor que você está se consagrando com uma turma da sua paróquia, e o padre quer fazer no meio da missa. Gente, não cria caso com isso, obedeça ao padre e faça durante a missa. Isso é uma recomendação que São Luís fala. Se você estiver se consagrando sozinho, não é junto com a sua paróquia, depois da Santa Missa, você vai até uma imagem de Nossa Senhora e leia a fórmula, né, da consagração, e você assina, coloca a data e você assina. São Luís pede para que a gente assine a nossa carta. E aí essa fórmula, que a gente fala que é a carta, você pode escrever a próprio punho ou você pode imprimir ela, né, digitar no Word ali, ou pegar na internet, imprimir e assinar. Pode ser das duas formas. Quem está renovando não precisa fazer uma outra forma, uma outra carta, não precisa assinar de novo. Você pode levar só o tratado, se você quiser ir lá na página 280, falei parágrafo, mas é página 280. No final do livro, junto com as orações, vai ter uma parte lá que vai estar a forma. Você pode levar o seu tratado e ler. Ah, mas eu quero assinar toda vez que eu renovo. Tudo bem, pode assinar, mas não é necessário. O que São Luís fala é assinar o dia da sua consagração. A página depende muito da versão do seu tratado, né? No meu é no 183, mas assim, ó, o último parágrafo do tratado é o 273. Depois do parágrafo 273 veio o suplemento B, que já é a fórmula da consagração. Tá? Aí o tributo. Ah, mas o que é um tributo? Um tributo é algo que você vai dar a Nossa Senhora em presente, digamos assim, né? De uma forma mais grossa de falar assim, é um presente. E aí você vai sentir no seu coração o que você quer dar a Nossa Senhora. Ah, é uma rosa, é acender uma vela, é fazer uma penitência, um jejum, uma obra de caridade, eu quero dar uma cesta básica. Enfim, você vai sentir no seu coração o que você quer oferecer para Nossa Senhora naquele dia. Né? E aí tem que ser algo de coração, por amor mesmo a Nossa Senhora, não por obrigação. Aí, o que eu sempre faço? Eu pergunto Nossa Senhora ali alguns dias antes, vou rezando, vou entrando em oração e falo, Nossa Senhora, o que você gostaria de receber de mim? Né? O que eu poderia te oferecer de presente que ia te alegrar, que ia alegrar o seu coração? Às vezes, o que ela te pediria é um perdão para aquela pessoa que há muitos anos você guarda uma mágoa. Né? Nossa Senhora vai te revelar, vai tocar o seu coração, qual presente ela quer que você dê a ela. Mas lá no 232, São Luís vai deixar claro assim, ó, esse tributo será segundo a devoção e a capacidade de cada um. E no final ele termina assim, ó, ainda mesmo que não lhe deem mais do que a homenagem de um único alfinete, mas de todo o coração isso bastaria, pois aqui Jesus só olha a sua boa vontade. Então não importa a grandiosidade do que você quer fazer. Jesus aqui só olha a boa vontade. Então tem a boa vontade, né, de você dedicar esse tributo, e aí São Luís ele começa, né, falando que esse tributo ele pode ser quer como penitência da sua infidelidade às promessas do batismo, quer como protestar a dependência do domínio de Jesus e de Maria em sua vida. Então, só fazer esse tributo dessa intenção de acordo com a sua capacidade de devoção. Tá? Então, ou seja, né, Nossa Senhora vai tocar o seu coração, que ela quer que você dê a ela, e tudo isso vai ser dentro das suas condições, da sua realidade. E aí, outra coisa, esse ponto é importante, né? Vai. Em algumas paróquias, em alguns lugares, muitos padres, graças a Deus a gente tem visto que tem aderido à consagração, né?
Então, muitas paróquias têm feito as suas turmas e o padre participa, e aí o padre assina, né, a carta, a sua fórmula. São Luís não menciona, né, a necessidade de um padre assinar, então não é obrigatório, não é necessário. É muito bom, porque você vai ter um padre como testemunha, né, então aquilo ali toma um peso, né, maior. Mas São Luís não fala que o padre tem que assinar, é você que está se consagrando que tem que assinar. Então, se você está fazendo sozinho, você não tem o apoio de um padre, porque não é todo padre que concorda, é só você assinar, você mesmo, com a sua data, tá tudo certo. Mas quem quiser que o padre assina, também não tem problema. Mas aí, novamente, né, o pessoal também acaba criando muitas coisas para consagração que não está no tratado. São Luís não pede isso em momento algum, tá? Tá. Aí, gente, uma coisa, mas a gente vai falar sobre isso, que é um suplemento, que é como você tem que comungar antes, durante e após, né, no dia da sua consagração. Aí, isso a gente vai explicar mais para frente, daqui a pouco. E aí, beleza, você se consagrou, fez tudo isso que a gente falou, e aí, no parágrafo 233, São Luís vai falar que nós temos que renovar ao menos uma vez ao ano a nossa consagração. E aí você pode renovar no mesmo dia que você se consagrou, você pode escolher alguma outra data. Igual, por exemplo, nós nos consagramos no dia 13 de maio, no dia de Nossa Senhora de Fátima. A gente até se consagrou junto, e a gente nem era namorado nem nada. A gente se consagrou e foi assim, né? Um presente de Nossa Senhora mesmo. Mas a gente se consagrou no dia 13 de maio, mas hoje eu gosto muito, eu sou muito devota do título de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, eu tenho renovado no dia de Guadalupe, mas, por exemplo, eu vou renovar agora dia 2 de maio, e você pode renovar mais de uma vez no ano, se você quiser também. São pelo menos uma vez ao ano, né? Então, às vezes tem ano que a gente renova uma vez, tem ano que a gente renova mais vezes, a gente vai sentir no coração ali a necessidade. Então, não precisa ser na mesma data, você pode escolher uma outra data, Mariana, afinal de contas, Nossa Senhora é a mesma, né? Então, eu não sempre importa renovo Teotocos. Nome de Deus, 1º de janeiro. Isso. Eu sempre renovo 1º de janeiro. Isso, então, assim, a gente mudou ali as datas, né, da renovação, e isso não tem problema. E aí, São Luís fala que, para renovar, você vai fazer só as 3 semanas. Você não precisa fazer os 12 dias preliminares. Não é obrigatório, mas a gente recomenda, nossa opinião. Porque, assim, qual a finalidade dos 12 dias preliminares? É o desapego do mundo. E não é porque nós nos consagramos, não estou contradizendo São Luís, tá, gente? Porque ele fala que não é obrigatório, tá? Então, assim, ponto final, não é obrigatório, você faz se quiser. Mas, não é porque nós fizemos os 12 dias preliminares para nos consagrar, é que a gente está livre do mundo, é que a gente não tem mais influência do mundo, que nós não caímos por influência do mundo, pelas modas, né? Então, assim, se a gente for analisar, é bom a gente fazer esses 12 dias, para a gente sempre recordar que nós temos que desapegar mesmo das coisas do mundo, das influências. Um exemplo, as coisas do mundo, vício em celular, vício em série, em novela, né? Músicas mundanas, às vezes a gente acaba, tem uma música aí, mas não tem... queria falar uma palavra, mas essa palavra é feia. É uma música que tem nada demais. Né? Não tem nada demais nessa música. Mas, gente, se você for olhar a letra, tem sempre uma coisinha, tipo, uma traição. Então, assim, são coisas que vai interiorizando ali, quando a gente vê, né? Então, é bom a gente fazer sempre os 12 dias preliminares para a gente mesmo fazer esse autoexame e nos desapegarmos dessas coisas, né? Então, eu e o Rafa, a gente sempre faz os 30 dias, mas São Luís fala que o obrigatório são só as 3 semanas. 3 semanas, isso mesmo. E assim, gente, o principal aqui é renovar, porque muitas pessoas se consagram e depois não renovam, né? Não quer dizer que você deixou de ser consagrado, mas você não está cumprindo com a sua obrigação de consagrado. Inclusive, lá no dia da consagração, você fala, mas ai de mim não cumprir com as promessas que vos fiz solenemente.
não mereça ser chamado vosso filho nem vosso escravo. Aí você está falando, ai de mim, se eu não cumprir com as obrigações, mas uma das obrigações é renovar, então ai de você. Aí de você, né? Isso. Renovar todo ano. Isso. E aí São Luís também fala que você pode renovar todos os meses ou todos os dias dizendo uma oração curtinha. Sou todo vosso e tudo que tenho vos pertence, ó meu amável Jesus, por Maria, vossa Mãe Santíssima. Então, isso daqui você pode fazer todos os dias, ou sempre que você se lembrar, que é bom para a gente, né? Não só renovando ali com a Senhora, com Deus, mas nos lembrando mesmo de quem nós pertencemos, quem nós somos, o compromisso que fizemos, né? A primeira prática exterior, então, que é a consagração, os exercícios preparatórios para a consagração. A segunda parte exterior é a coroinha de Nossa Senhora. O que é a coroinha de Nossa Senhora? 3 Pai Nosso, 12 Ave Marias, 1 Glória ao Pai e um subtúmulo. O que é o subtúmulo? Que é a vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus. Essa oração. Aí ele fala assim, 2, 3, 4. Segunda prática, rezarão todos os dias de sua vida, mas, sem a isso se obrigarem, a coroinha da Santíssima Virgem. Que essa compõe 3 Pais Nossos, 2 Ave Marias, isso aí. E aí, isso foi as orações que eu falei. Há várias maneiras de recitar bem essa coroinha e seria demasiadamente longo mencioná-las. O Espírito Santo as ensinará aos que forem mais fiéis a esta devoção. Então, assim, o próprio Padre Júlio Maria, ele vai falar que Padre Júlio Maria Lombardi, ele tem, né, alguns livros sobre a consagração, explicando a consagração servo de Deus, Júlio Maria Lombardi, explicando sobre a consagração, detalhando mais, e ele fala que seria muito bom que nós trocássemos essa ladainha por um terço, né? E tanto que São Luís coloca que sem se obrigarem, né? Sem nenhum constrangimento de rezar ou não rezar. 234, 235, 2 parágrafos, ele vai falar da coroinha da Santíssima Virgem. E agora a gente vai entrar no 236, terceiro prática exterior, que é o uso das cadeias, e aí respondendo a dúvida da Neuzeni, né? O que seria o uso dessas cadeias, né? Deixa só, se eu fizer essa parte aqui. Não. Só voltando na coroinha, que São Luís fala, que a coroinha de Nossa Senhora, e eu não sabia, isso eu lembrei agora lendo o tratado, que ela é uma oração indulgenciada, a gente recebe indulgência plenária sempre que a gente recitar ela. Então, assim, pode parecer que, coroinha, só ali 12 Ave Marias, mas é uma oração poderosa, né? A gente recebe indulgência, então ela é uma oração que é considerada ali pela igreja. E aí, só antes de entrar nas cadeias, São Luís, ele vai recomendar várias orações. E não é que nós somos obrigados a fazer todas elas, né? Então, assim, ele também fala que para a gente abraçar aquilo que é possível e sermos fiéis a elas, né? Não, eu vou rezar o rosário, a coroinha, magnífica, e vai, mas são umas 5 orações, e chega no final do dia, você não consegue fazer metade, não consegue ser fiel, e depois, no fim, está abandonando tudo. Então, abraça as orações que você sentir, que você, né, sentir no seu coração que você tem que fazer, não deixa de fazer nenhuma oração, não vai viver como um pagão, tá? Como um perdido aí na vida, que não tem alma. Mas abrace aquilo que é possível para você fazer. E aí, vamos entrar agora nas cadeias. E ainda se perguntou, né, o que são as cadeias, e as cadeias são o sinal, né, o consagrado ele usa, é uma corrente de ferro, ou de aço inox, ou enfim, do material que você jogar melhor. Zoom. Tá difícil aqui. E aí, esse é o sinal do consagrado. Então, todo mundo que você viu com uma cadeirinha, pelo menos deveria ser consagrado, né? É claro que a gente sabe, né, tem gente aí que quer usar porque acha que é legal, quer fazer parte de algum grupo, mas no fim das contas é o sinal do consagrado. E aí, São Luís, ele vai falar desse sinal exterior, ele vai falar em 7 parágrafos. Então, é o sinal exterior que ele mais utiliza parágrafos para falar. E ele começa assim, lá no 236. Eu preciso ler o 236 para vocês. Terceira prática. É muito louvável, glorioso e útil para aqueles e aquelas que assim se fazem escravos de Jesus e Maria, que usem umas cadeiazinhas de ferro. Então, vamos lá. É muito louvável, glorioso e útil. E ele continua. Essas serão um sinal da sua escravidão de amor, e serão bentas como a bênção própria. Então, a bênção da cadeia não é uma bênção só, abençoa a cadeia, não. É uma bênção muito bonita, composta por São Luís. É uma bênção específica solene. Tá? E a gente pode até mandar ela para vocês também
no grupo, porque ela não é tão fácil de encontrar. E você pode, se você estiver se consagrando sozinho, você pode levar ela impressa, né? A gente já Leva ela fez impressa, isso, manda para o inclusive. padre e fala, padre, abençoa para mim. Isso, padre, eu estou com essa cadeia aqui, você ou pode ler essa Boa, bênção, a que essa é Mayra uma troca de bênção cadeia específica. todo ano, né? Aí ela leva para o padre impresso. Padre, abençoa a cadeia para mim. Ela troca todo ano. Aí eu levo, porque senão ele vai dar uma bênção de objeto. Porque os padres eles não são obrigados a saber de cabeça a bênção da cadeia. Então a gente leva, a gente pode mandar para vocês, porque às vezes quem vai se consagrar sozinho, né, vai precisar fazer esse a mais aí. Então é só isso. Seguindo no 236, né, versão própria, estes sinais exteriores não são, na verdade, tão essenciais que uma pessoa pode passar bem sem eles, embora tenha abraçado essa devoção. Então, significa que você pode passar sem eles. Então, não é obrigatório o uso da cadeira, que a gente já viu de tudo. A gente já viu uma pessoa, uma vez, a gente foi atender uma turma aqui em Belo Horizonte, foi lá atender a turma, né, nós temos uma loja de cadeias, né, é a loja da nossa família, é o que traz a renda, paga o pão da nossa casa, e a gente foi lá levar, e a moça falou assim, gente, foram várias atrocidades que eu ouvi nessa turma, mas ela falou assim, gente, vocês precisam comprar cadeia, porque senão vocês não podem se consagrar. É claro que assim, né, para mim, financeiramente era ótimo, porque todo mundo da turma dela, era muita gente, ia comprar cadeia. Mas ela falou uma inverdade, né? E aí eu fiz questão de corrigir, gente, nem é obrigatório o uso da cadeia. Na hora, quando a gente for explicar sobre os materiais, os nossos materiais são de aço inox e tudo. Vocês têm dúvidas sobre medalha e tudo mais, se é obrigatório ou não. Na verdade, São Luís nos fala que não é obrigatório. Eu fiz a correção desse jeito, né? Você não vai bater de frente com a pessoa, né? São Luís nos ensina no tratado que não é nem obrigatório o uso da cadeia no tratado. Ele fala isso, não é obrigatório. Só que é muito louvável, glorioso e útil que se use. E aí eu expliquei ali em 5 minutos a importância da cadeia. Mas não é obrigatório, tá? Beleza. Mas os escravos de amor sacudirem essas cadeias, que sacudiram as cadeias venenosas da escravidão do demônio, aqui o pecado original, talvez o pecado atual, tá, beleza. Aí agora volta. Por isso, não posso deixar de louvar, então São Luís está louvando aqueles que usam. Não posso deixar de louvar aqueles e aquelas que se sujeitaram voluntariamente à gloriosa escravidão de Jesus Cristo e se gloriam, como São Paulo nos diz, de estar em cadeias de amor a Jesus Cristo. Essas cadeias são 1000 vezes mais preciosas, embora de ferro e sem brilho algum, que as colares de ouro dos imperadores. Então, vamos lá, a época de São Luís, né, anos de 1700, então tinha imperadores aí, né? Então, essas cadeias são 1000 vezes mais preciosas, embora de ferro e sem brilho algum, que todos os colares de ouro dos imperadores. E aí eu quero pular no 237, tá? Lá no final do 237, eu quero começar explicando uma coisa. Vamos lá. Todo mundo vai morrer um dia, sim ou não? Não necessariamente, né? Porque, vamos lá, pode ser que você morra, ou pode ser que Jesus volte antes. E aí, se você morrer antes de Jesus voltar, vai ter a ressurreição dos corpos. Nós já vamos chegar lá. Mas se você não morrer e Jesus voltar antes de você morrer, você não vai morrer, vai ter ali o julgamento final. E você, com o seu corpo, você vai ser julgado por todas as suas ações. Se você for condenado ao inferno, você vai de corpo e tudo para o inferno. Se você receber a graça do céu, aí não vai ter mais purgatório, entendeu? Vai ter um jeito ali, né? Não sei como que a igreja explica exatamente o que vai ser, mas você vai receber a graça do céu e você vai receber, então, um corpo glorioso. O seu corpo vai ser transformado num corpo glorioso e adentrará o céu. Quem está de corpo hoje é Moisés, o lá do carruagem de fogo, lá do Carmelo. Como é que é? Esqueci o nome. Nossa Senhora, esqueci o nome do outro lá, que acharam que era Jesus, era ele que voltou, que ele vai voltar no fim dos tempos junto com Jesus, enfim. Subiu uma carruagem de fogo ao céu, meu Deus do céu, me deu um branco. Elias, isso. Moisés, Santo Elias e Nossa Senhora. Estão lá no céu de corpo e alma, já com corpo glorioso, tá? E aí, no fim dos tempos, então, se você morrer antes da volta de Jesus, vai ter o julgamento final, e se você morreu, você recebeu a graça do céu, esteja você no purgatório ou no céu, o seu corpo ressurgirá como um corpo glorioso, e lá no céu nós ficaremos todos, então, com os nossos corpos materiais. Isso que a igreja nos ensina sobre o julgamento final e sobre a ressurreição dos corpos, beleza? Então, ponto. Precisamos fazer esse disclaimer para poder ensinar. E aí, São Luís vai nos ensinar aqui, ó. E, pois, embora a morte destrua o seu corpo, reduzindo a podridão, então vamos lá, né? A gente vai morrer, nós vamos ser enterrados. Se você morrer antes de voltar, seu corpo vai ser reduzido a podridão, porque vai estar debaixo da terra e tudo aquilo lá que você já sabe.
Não destruirá esse laço de escravidão, já que sendo de ferro, o sinal da escravidão, que no caso é a cadeia, já que sendo de ferro, não se corrompem facilmente. Inclusive, se for da nossa loja, aço inox não se corrompe de jeito nenhum, né? Vamos passar ali as décadas, centenas e milhares de anos, essas cadeias vão estar perfeitas, né? Então, vamos lá. E talvez no dia, isso aqui para mim é lindo demais, e talvez no dia da ressurreição da carne, ou da ressurreição dos corpos, no grande momento do juízo final, essas cadeias lhe ligarão ainda os ossos, constituirão parte de sua glória no céu, e sejam essas cadeias transformadas em cadeias de luz no céu. Imagina só, lá no céu, depois da ressurreição dos corpos, você vê brilho no braço de algumas pessoas, e esse brilho é referente às cadeias que você utilizava. Então, tipo assim, caixão não tem gaveta, mas me enterrem com a minha cadeia, entendeu? E aí ele termina o 237 de uma forma esplendorosa, última frase. Felizes, portanto, 1000 vezes felizes, os ilustres escravos de Jesus e Maria, que usarem essa cadeia até a sepultura. Então, carreguem as suas cadeias com você até o caixão. Isso aí. E aí ele vai entrar no 238. É muito bonita essa parte, é a parte que eu mais gosto. Aí só dando vamos dar uma agilizada aqui por causa do nosso tempo. Eu sempre gasto muito tempo para falar das cadeias. E aí São Luís fala, por que devemos usar as cadeias? Porque elas lembram dos votos e compromissos que fizemos no batismo, né? Porque nós esquecemos facilmente das nossas obrigações com Deus, e nós somos mais sensíveis. Então, nós precisamos de um sinal externo para nos lembrar, né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas preferem no braço, né? Comumente no braço, porque você está sempre ali vendo, se você mexe, medalha, faz barulho, você vê. Então, nos faz lembrar, né, das promessas da renovação do nosso batismo e do compromisso que nós fizemos com Deus e com Nossa Senhora. Mostra que não temos vergonha de sermos escravos de Jesus e Maria e que renunciamos à escravidão do mundo, do pecado e do demônio, né? E terceiro, porque preserva-nos das cadeias do pecado e do demônio, pois ou estaremos presos pelas correntes do inimigo, ou traremos as cadeias da caridade e da salvação, né? E aí ele também fala que você pode usar as cadeias no pescoço, nos braços, na cintura ou nos pés. Na cintura a gente vê mais os religiosos usando, né? Um exemplo são os arautos do Evangelho, que todos eles usam uma corrente bem grossa na cintura, porque eles são consagrados a Nossa Senhora, pelo método de São Luís, o mesmo método que você está fazendo. E aí o fundador, ele não só, né, criou ali, instituiu o hábito deles, da ordem deles, mas incluiu a cadeia na cintura, uma cadeia mais grossa que a do Rafael, uma cadeia bem grossa mesmo na cintura, que é um sinal externo, visível, louvável, belíssimo, da escravidão deles a Jesus pelas mãos de Maria. Ele queria que todos que os vissem soubessem que eles foram consagrados. Isso. Né? Tanto é que o padre, na última Santa Missa, que eu até brinquei com a Rafael, que antes da missa eu troquei a minha cadeia, peguei uma mais grossa, porque eu tinha uma mais fininha. Aí eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou trocar por essa, sei lá, senti no meu coração que eu deveria colocar uma cadeia mais visível. Aí o padre, logo em seguida, na mulher falou, eu recomendo vocês que usem mesmo as suas cadeias de forma mais visível, não pegue uma cadeia simplesinha, fininha, pega uma cadeia que todo mundo vai ver, e você consegue na sua hora. Eu falei, eu falei, tá vendo? Aí o Rafael fica me zoando que eu fico trocando. Eu falei, tá vendo? O padre confirmou que eu tinha que trocar de cadeia. Tá vendo? Então, essas opções, né? No pescoço, no braço, no tornozelo, no caso do pé, e na cintura. E aí, vamos para... Só uma dúvida prática, né? Que vocês têm sobre medalha, sobre cadeado, sobre, enfim, geralmente surge. É mais no sentido assim, você quer carregar talvez um santo, ou algum título de Nossa Senhora que você tem mais devoção, que você quer lembrar e tudo mais, sabe? É mais nesse sentido mesmo, de que a Mayra mesmo, ela tem um monte de medalha na cadeia dela, porque ela... Só tem 3. Só 3 e um cadeado. Não, o cadeado eu tirei. Tirou? Que isso. Aí...
nesse sentido, sabe, do que você quer, do que você quer lembrar, do que você quer carregar com você, ou de proteção mesmo. E aí, devoção, né? de devoção e tudo mais. E também vai falar, ainda precisa falar sobre as cadeias, que fala que nos, quer ver? Só um minutinho, porque não está escrito aqui, mas precisa, eu acho. Tá, já acabou os 3 pontos? Que nos livra né? Não é que nos livra, é o primeiro ponto, né? Uhum. Aham. Pessoal, no final a gente vai responder as perguntas, só para a gente não perder o fio da meada aqui, tá? Fala assim que nos livra do pecado e do demônio. Aí o pessoal fala, mas como assim? Então eu vou ficar livre do demônio usando a cadeia? Não é no sentido de que é um amuleto, né? Porque com cadeia e tudo você pode ir para o inferno, né? Nesse sentido não. Mas é que a partir do momento que você recebe a bênção na cadeia, a sua cadeia se torna um sacramental, assim como uma água benta. A água benta não afugenta os demônios? Uma cruz abençoada não afugenta os demônios? A cadeia também vai afugentar os demônios, no sentido de ser um sacramental. Entendeu? Isso. E aí, o 4º ponto é a devoção especial ao mistério da encarnação. E aí São Luís fala que todos os consagrados, eles têm que ter essa devoção. O que é ao mistério da encarnação? É quando o Espírito Santo vai, visita Nossa Senhora, e ela fica grávida de Jesus. Jesus se encarna no ventre de Nossa Senhora. Então, esse é um mistério que a própria igreja já celebra. Então, assim, só de você ser católico, você já deveria ter essa devoção, e como consagrado mais ainda, né? Então, a gente não vai entrar no detalhe por causa do tempo, mas essa é uma devoção especial que nós temos que ter. Tanto que acho que a gente recebe indulgência, né? Só se você for numa missa na igreja. Não é se consagrar o dia de não, encarnação, não recebe? Não, se você consagrar ou renovar no dia da Imaculada ou no dia de São Luís, você recebe indulgência plenária. Da encarnação é só... A confusão é porque a gente sempre vai na missa lá. Né? E foi semana passada, né? Foi na quarta-feira passada. Sempre dia 25/3. Então é simples. Tá? Aí vamos para o 5º agora. O 5º é uma grande devoção à Ave Maria e ao Rosário, né? E aí a gente podia dar uma catequese de 1h30 sobre a Ave Maria e sobre o Rosário. Existe um livro maravilhoso de São Luís, que é O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário. É um livro magnífico, assim, eu instruo a todos que puderem adquirir, lerem, que comprem e leiam. A gente nem vende não, mas assim, é magnífico mesmo. Eu gosto muito desse livro. Tem muitas histórias sobre o texto, sobre o Rosário, de coisas de exorcismo, né? E como uma Ave Maria bem rezada, como ela ajuda, né? Que já teve aí momentos de cura, de libertação, como uma Ave Maria bem rezada ajuda a libertar aquela pessoa ali daquele momento, né? E aí São Luís vai falar que a salvação do mundo começou por essa oração, a oração da Ave Maria, e a salvação de cada um em particular está ligada a essa oração, né? Então é muito importante... Será que eu não entendi? Então, é muito importante a gente ter a devoção à Ave Maria, ao Santo Terço, né? E Nossa Senhora precisou aparecer várias vezes para grandes santos, para mostrar a importância e o mérito dessa oração, né? Ela apareceu para São Domingos, São João Capistrano, Alain de la Roche, né? E eles compuseram grandes também, né? Volumes, né, para falar... Então, assim, tem diversos livros falando do terço, da importância, né? E aí vai falar também que cada Ave Maria do Rosário... E isso num dos exorcismos, que é bom para explicar isso, mas em um dos exorcismos, o próprio demônio, ele confessou o seguinte: cada Ave Maria do Rosário é, para mim, um golpe na cabeça. Se os católicos soubessem... Se os cristãos conhecessem o poder do rosário, seria o meu fim. Isso é o próprio demônio que confessou em um dos exorcismos. Foi que não está no dele? A gente não sabe qual padre exorcista que foi. Mas tem um papa também que fala, né, que ele teria um exército que... Papa Pio. Então, enfim, me deem um exército que reze um rosário que eu ganharei todas as guerras, né? Que foi até a questão da Batalha de Lepanto, né? Mas, porque assim, é muita coisa sobre a Ave Maria, sobre o rosário, daria uma aula aí de 2, 3 horas então, e a gente entrar. Então, assim, é importantíssimo. Todo consagrado tem que rezar pelo menos o terço. E São Luís vai falar, né? Se você quer saber se uma pessoa ama de verdade a Deus, veja se essa pessoa ama amar a Ave Maria e o terço. Ama rezar. Né? Ama rezar a Ave Maria e o terço, tá? Então, o 6º ponto, 255, a recitação do Magnífica, né? Rezar frequentemente em agradecimento pelas graças concedidas a Nossa Senhora.
Por quê? Porque essa foi a única oração que foi concedida, foi escrita por Nossa Senhora, né? O Magnífica foi a única oração escrita por Nossa Senhora. É um cântico humilde, que reconhece sublimemente a Deus, e eleva a Deus sobre todos, né? E é isso, vamos para o próximo. Isso. Então, tanto que... E aí, dizem que os demônios tremem e põem-se em fuga quando ouvem a oração do Magnífica. Isso. Tanto que, né, quando a gente está em momento de intercessão, e o pau começa a quebrar, a gente tira 2 pessoas para rezarem o Magnífico no canto da capela. No retiro, enfim, né? Aí tem alguns momentos lá, né? Às vezes, né, não é todo acampamento, pode acontecer alguns momentos de libertação, Deus concede essa graça. E acontece, né, de algumas orações demorarem até... Eu já tive algumas orações que nós ficamos horas, né, assim, até que Deus concedesse a graça ali. E sempre, a gente separa sempre, assim, algumas pessoas da capela para rezar o Magnífica, porque faz toda a diferença ter o Magnífica sendo rezado nesses momentos tão difíceis. Então, sempre que você estiver passando por um momento muito atribulado, pega, assim, com o seu rosário, mas pega também com o Magnífica, porque ajuda muito. Esse é o Magnífico, é uma das orações. Aqui a gente falou, não é obrigatório, mas você pode escolher rezar, porque é muito bem. Tanto que um dos momentos que você pode rezar o Magnífico é quando você comungar Jesus na Santa Missa. Porque Nossa Senhora, quando ela fez essa oração, quando ela criou essa oração, ela estava com Jesus no seu livro. Então, quando nós comungamos Jesus, ele está conosco, né? Então, a gente pode fazer essa mesma oração durante a comunhão, né? E um outro ponto também, o sétimo ponto, o sétimo e último ponto exterior é o desprezo do mundo, né? E a gente já falou muito sobre isso aqui, a Maria já falou muito sobre isso aqui, que é desprezar o mundo, né? A gente, como consagrado, a gente não pode viver mais, a gente naturalmente nós vamos querer viver de uma forma diferente. Agir, falar, se vestir, se portar, buscar outras coisas, enfim, né? É natural isso, tá? Então, aí a gente vai para as práticas interiores, isso, lá no 257, tá? São práticas especiais interiores para os que querem tornar-se perfeitos. Então, começa no 257. E aí nós vamos falar também de forma breve, por causa do nosso tempo, né? Então, assim, é importante a leitura do capítulo, né? E aí São Luís vai falar assim, que consiste em fazer todas as coisas por Maria, com Maria, em Maria e para mais perfeitamente fazer por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus. E aí nós vamos explicar brevemente aqui esse por, com, para e em, né? Aí você quer começar? Pode ser. Fazer todas as coisas por Maria. Então, obedecer a Nossa Senhora em todas as coisas, né? Ser conduzido pelo Espírito de Maria. Por exemplo, né? Você está indo para um lugar, você está indo por a avenida tal, entendeu? Então, fazer todas as coisas por Nossa Senhora. Então, ela sendo esse caminho com que você vai fazer essas coisas, né? Renunciando-se a si próprio e se entregando totalmente a Nossa Senhora, tá? Isso. Fazer todas as coisas com Maria. Fazer todas as ações com o olhar em Maria, como um modelo para nós imitarmos na medida das nossas limitadas forças, é o que eu expliquei anteriormente. Em todas as ações, pensar como Nossa Senhora faria, né? Eu já dei o exemplo, como você trata a sua família, como você educa seus filhos, como você trata as pessoas difíceis, principalmente as pessoas difíceis do seu trabalho, do seu convívio, né? Então, sempre pensar como Nossa Senhora vestir essa roupa que eu estou usando, e etc. Né? Tudo pensar como Nossa Senhora faria e tentar imitar ela. Fazer todas as coisas em Maria, no sentido de em local, né? Imagina Nossa Senhora como um local, né? O próprio Luís vai falar que Nossa Senhora é o paraíso terrestre, né? Então, ela como um local. E aqui, talvez sejam aquelas pessoas que estão avançando mesmo, né? De virtude em virtude, de graça em graça, como o São Luís vai falar. São aquelas pessoas que conseguem avançar mais na devoção e, dessa forma, conseguem mesmo ter todas as suas atitudes como se estivesse Nossa Senhora, agindo como se estivesse dentro do ventre dela mesmo, como se estivesse Nossa Senhora. E feliz o homem, né? São Luís diz assim, a frase São Luís, feliz o homem que habita na casa da Virgem Maria, porque o próprio Cristo morou e habitou nesta casa. Então, essa aqui, eu acredito que essa aqui já talvez um quarto ponto ali, é um ponto mais difícil de se ter, porque
porque você vai ter todas as... Mas isso sou eu quem acredito, Rafael, tá? Vão ter todas as suas ações nela, né? Fazendo como se você estivesse nela, como se ela fosse esse local, esse paraíso terrestre mesmo. Tá? E aí, fazer todas as ações para Maria, né? Ou seja, nós entregamos totalmente a nossa vida a ela, então, o nosso serviço a ela. Então, é justo que façamos tudo por ela, como um criado, como um servo, como um escravo, né? E como bons escravos, é preciso que, apoiados na sua proteção, realizarmos grandes coisas para a nossa boa mãe. E é preciso, aqui outra coisa importante também, é legal falar, é preciso defender os seus privilégios e sustentar a sua glória. É preciso atrair todo mundo, se for possível, ao seu serviço e a esta verdadeira e sólida devoção. Ou seja, é importante nós, como consagrados, defender Nossa Senhora, né, e, assim, espalhar essa devoção, convidar o máximo de pessoas possível a se consagrar, a conhecer Nossa Senhora, a ter uma vida mais próxima a ela, né. E aí é isso, né, então, aí acaba o capítulo 8. O último capítulo. E aí nós vamos entrar rapidinho, né, amor, no suplemento, só para suplemento... explicar porque é importante para o dia da consagração. O tratado tem 2 suplementos, suplemento A e suplemento B. O suplemento A, ele vai começar a falar assim, ó, modos de praticar essa devoção na Sagrada Comunhão. Então, isso aqui não é só para o dia da sua consagração, é sempre. Então, como que eu vou comungar a partir do momento que eu me consagro? E aí, São Luís, ele vai dar o beabá. Primeiro ponto, 266. Humilhar-te profundamente diante de Deus. Então, é se humilhar diante de Deus mesmo. É antes da comunhão isso daqui, tá? Renunciar ao teu fundo... Tá? Renunciar ao teu fundo corrompido e às suas disposições, embora o teu amor próprio façam parecer essas coisas boas, tá? E renovar a sua consagração. Isso aqui é tudo para você fazer antes da comunhão. E toda a comunhão é para ser em toda a comunhão. Ah, mas eu não faço. Tudo bem, então você não está sendo fiel à sua, tá? Mas é para fazer em toda a comunhão, é o que ele fala aqui. Sou todo vosso, querida mãe, e tudo que eu tenho é vosso, né? Totus tus ego sum et omnia mea tua sua. Santo. Sou todo vosso, minha querida mãe, e tudo que eu tenho nos pertence. Isso. Né? E aí, durante a comunhão, durante a comunhão, quando estiveste para receber a Cristo, depois do Pai Nosso, dirá 3 vezes, Senhor, tudo que é... Senhor, não sou... Né? Durante a comunhão. Não sou digno de que entreis em minha morada, mas é a sua palavra que a gente já faz, né? A primeira vez será dizer 3 vezes, né? Na missa, habitualmente, nós fazemos uma vez, mas São Luís nos pede que nós dizemos isso 3 vezes, tá? E aí ele explica o porquê de cada vez no 267, 268, 269. Depois podem ir lá os quem honra a Santíssima Trindade. Então, ou seja, você comunga, você reza o Pai Nosso e depois você vai rezar 3 vezes. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma sua palavra e serei salvo. Você vai repetir isso 3 vezes. E aí, depois da comunhão, né, e aí é importante a gente frisar que Jesus, ele permanece em nós, quando a gente recebe, entre 10 a 15 minutos. Então, é importantíssimo a gente saber disso e ter um tempo especial para ação de graças, né? Porque muitas pessoas comungam Jesus, mastigam, engole, já sentam no banco e já começam a conversar com a pessoa lá. Né? Ela nem ao menos fecha os seus olhos, se ajoelha, ou entra em um momento de oração, de silêncio e de oração no seu interior, em respeito e por amor a Deus, que ainda está em nós. Né? Você não está indo ali comer um biscoitinho, você está recebendo o corpo e o sangue de Cristo. Né? Então, a gente tem que ter esse conhecimento e fazer essa ação de graça com mais piedade, com mais amor, e com separar um tempinho. Você não precisa ficar meia hora, mas, né, dar essa atenção especial para Jesus, que ainda está em nós, está em você. E aí, depois da Santa Comunhão, vamos recolher, São Luís fala, vamos nos recolher em profundo amor e adoração, pedir Nossa Senhora que dê a honra a Jesus por nós, porque nós convidamos ela, né, para estar conosco ali na comunhão, para receber Jesus por nós, então nós pedimos que ela dê essa glória a Deus, ela honre a Jesus por nós, e falar também, Senhor, não olheis os meus pecados, mas que vossos olhos só vejam em mim as virtudes e as graças de Maria, né?
E aí tem várias coisas que São Luís fala que tem várias coisas que você pode falar, esse suplemento que você pode ler, várias coisas que você pode falar durante a comunhão. Então, assim, você não precisa decorar tudo isso. Tudo isso aqui são recomendações que São Luís faz para a gente, assim, o importante, assim, que eu entendo, né? Que isso daqui é especial você levar e fazer no dia da sua consagração. E se você tiver a graça de lembrar de fazer em toda a Santa Missa, seria ótimo. Mas se não, você ter pelo menos o hábito, assim, que eu penso, porque eu não consigo memorizar todas essas orações. Então, o que eu faço? Antes, eu peço Nossa Senhora para que me empreste o seu coração, para que eu possa receber Jesus, que ela vá à minha frente, porque eu não sou digna de receber Jesus, porque os meus pecados e as minhas misérias são imensas. Então, eu não sou digna de me aproximar do altar. Então, que ela vá à minha frente, que receba Jesus, para que Jesus veja ela e não a mim. Isso antes. Aí, quando eu recebo Jesus, aí eu dou graças a Ele, eu louvo Ele, eu agradeço a Ele pelo santo sacrifício que Ele fez no altar por mim. Agradeço, Nossa Senhora, pela presença. Peço, Nossa Senhora, que ela se torne o sacrário em mim, para que Cristo habite em mim, mas através dela, que ela habite em mim, com seu Filho Jesus, que ela dê a honra que Ele precisa, que Ele merece, porque eu não sou digna e eu não sei dar as honras que Jesus merece. E aí, na ação de graças, eu vou fazendo as minhas orações pessoais, né? Então, você pode fazer a sua maneira, mas sempre em oração, antes, durante e após a comunhão, né? E após a comunhão também, a Mari falou, né, que ela faz muitas orações e tudo, mas São Luís no 271 também fala, né, ou então conservar-te-á profundamente humilhado no seu coração, ou seja, em silêncio. Conservar-te-ás como um escravo à porta de um palácio, que observa o rei falar com a rainha. Então, você pode simplesmente comungar Jesus e ficar em silêncio, calado, humilhado ali, observando. Isso São Luís nos ensina também. Você pode fazer tudo isso, é ótimo, é excelente, mas pode ser que você, assim como eu, não seja uma pessoa com uma alma tão orante como a Mayra. E aí você vai se permanecer em oração após receber Jesus, porque Nossa Senhora vai conversar como um escravo que observa o rei conversar com a rainha à porta de um palácio. É o que São Luís não fala nos 271, e eu já pego mais essa parte. Eu não sou tão orante, uma alma tão orante assim. Então, eu me rejeito a minha insignificância e permaneço ali humilhado à porta do palácio do rei. Nossa Senhora dê a glória a Jesus por você. Né? Beleza? E aí vem o suplemento B, que é a própria... São as orações, tá? Os exercícios. Então, vamos ver aqui as dúvidas de vocês. Gente, se tiver qualquer dúvida do que fazer nos exercícios, pode chamar a gente, viu? Nós não teremos mais encontros online. Último encontro. Hoje, mas estaremos juntos aí, nos grupos. No dia da consagração, a gente pode abrir o grupo para vocês mandarem as fotos da consagração de vocês, que nós queremos ver. O que é colocar uma cadeia no braço? Gente, olha isso aqui. O que é colocar uma cadeia no braço? Essa já expliquei. O que significa? Eu expliquei ela na hora. Próximo. Quando fala receber indulgência, é receber graças? Não, indulgência, a gente explicou no último encontro, a indulgência, na verdade, ela é uma graça, de certa forma, né? Que a igreja nos concede, porque assim, talvez você não estava no último encontro, mas só para recapitular, né? O pecado, ele tem a culpa e a pena, né? A culpa, se você morrer com a culpa no pecado, você vai para o inferno. Quando você se confessa, o padre, quando ele te absolve, né, eu te absolvo seus pecados, no Pai, Filho e do Espírito Santo também. Seja essa absolvição pequena, ou seja aquela grande, pelo poder que a igreja concede, enfim. Quando o padre ele te absolve, então ele tira a culpa do seu pecado ali, tá? E aí, só que você ainda fica com a pena. O que é a pena? É uma mancha que ainda existe na sua alma. E essa pena ela vai ser paga no purgatório. A indulgência é algo que tira a pena, o tempo de purgatório que você tem. Ela pode ser parcial, então ela tira um pedaço dessa pena, ou ela pode ser plenária, que ela tira toda a sua pena dali para trás. Tá? Então, seria como se você tivesse com uma blusa branca e caísse num monte de barro. Então, o pecado é o barro que vai estar na blusa. Quando você retira o barro, é a confissão que você fez. Só que o que vai estar na blusa branca ainda vai estar a mancha. A indulgência seria como se fosse aquele Vênus Poder O2, o percarbonato de sódio que você usa na camisa, que vai deixar ela limpa, alva, branca como a neve. Então, a indulgência é isso, tira toda a mancha
do pecado que tem, entendeu? E tire ali também o seu tempo. Próxima pergunta. Onde comprar as Compra com a cadeiras? gente, compra com nós, que é a melhor do mercado, entendeu? Lojas Cadeias Nossa Senhora, tá? Pode chamar a gente aí. Então, a consagração... não. Qual o significado do cadeado? Nesse caso aqui, o cadeado, ele é só um símbolo que retrata a escravidão, né? Vamos supor assim, lá na época dos escravos, eles tinham os grilhões ali, as correntes no pé, com o cadeado que prendia eles. Então, o cadeado é como se fosse essa forma de prender a pessoa, né? No caso, nos prender a Nossa Senhora, mas é um símbolo, é como se fosse as medalhas também, Nossa Senhora de Fátima, Graça, são símbolos de devoção que você pode colocar na sua cadeia ou não. O São Luís, né, ele carregava, né, na bibliografia dele, fala que ele carregava uma imagem de Nossa Senhora para todo lugar, né? E as imagens que a gente carrega hoje para todo lugar são as cadeias, as medalhas. É a forma mais fácil da gente carregar uma imagem de Nossa Senhora, uma medalha atrelada que é a nossa cadeia, né? Aí a dúvida ali é se a consagração vai ser na igreja que você participa ou se vai ser todos em grupo. Então, é porque assim, essa formação tem gente que não é só do Manaim, entendeu? A gente também convidou os seguidores da nossa página, Cadeias Nossa Senhora. Então, tem gente de fora daqui da região. De outros estados, tem pessoa dos Estados Unidos, essa Babita Reis aí, vocês podem ver, ela está lá nos Estados Unidos, então não tem como todo mundo que está aqui participar com a gente, mas todo mundo de BH e região está convidado, já vou responder a Elisete junto, que o Manaim está fazendo uma turma que vai se consagrar no dia 2 de maio. Então, nós vamos mandar no grupo a igreja, o horário, o endereço, tudo certinho. Que aí todo mundo que for da região e quiser ir, vamos estar lá e vamos nos consagrar e renovar todo mundo junto. Mas quem mora longe, pode fazer na sua paróquia. Eu sou do Rio de Janeiro, de São Paulo, até mesmo numa cidade longe. Então, aí ela vai ter que fazer na paróquia dela, onde ela, né, tem o costume de ir, que é mais próximo da casa dela. Então, por isso que a gente falou que está fazendo sozinho, né, nesse sentido. Mas todo mundo aqui é convidado a estar conosco. Para já adiantar, vai ser na Pampulha, né? Vai ser ali no SEC, no Centro de Evangelização. Provavelmente vai ser no SEC, que é o Centro de Evangelização da CRESAP, ali na Avenida Santa Rosa, na esquina da Santa Rosa. Mas ainda vamos confirmar direitinho o local. Mas tudo indica que vai ser lá, tá? Mas a gente vai mandar nos grupos, o Manaim vai postar no Instagram, né? Então, vai ser tudo bem divulgado. Ô, Neuzeni, horário ainda não, porque a gente está esperando só a confirmação do padre, né? E aí, mas a gente vai tentar fazer com que seja num horário, né, habitual aí do Manaim, entendeu? Mas ainda não temos certeza. Vamos esperar. Tá? Tem mais alguma dúvida? Tá. Aí, pessoal, vamos, igual eu falei, nós vamos mandando no grupo os exercícios, igual alguém pediu aqui, manda os exercícios, quer ver? Por favor, mandem as orações e as orientações a partir de amanhã, a Márcia. Vamos mandar sim, tá bom? Para lembrar vocês de fazer, do que fazer, e tá tudo no tratado, né? A fórmula, as orações, tudo, e vamos mandar também a bênção da cadeia. Isso. Porque aí quem for fazer sozinho, né, não com a gente no grupo, tem a bênção para pedir o padre para dar. E aí a bênção você pode pedir na semana antes, e aí você vai usar a sua cadeia a partir do dia da sua consagração, não use antes, né? Então, mas a bênção você pode se antecipar e pedir o padre para abençoar antes, não tem problema. Então é isso, né? E estamos abertos a ajudar vocês no que precisarem, viu, gente? Se tiver quiser só partilhar mesmo, como está difícil, né? Tirar qualquer dúvida, nos chame no WhatsApp, que vamos ajudar vocês, né? Seja uma orientação ou só um ombro amigo mesmo. Nós estamos aí juntos até o final, tá bom? Então é isso. Quer falar mais alguma coisa? Não, estou mandando uma mensagem para você, a gente lembrar de fazer uma coisa. Não, porque senão a gente esquece. Então é isso, gente. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá certo, pessoal. Boa noite. Muito obrigado a todos aí pela confiança. Que Nossa Senhora lhes dê a graça da perseverança aí, não só até o final da consagração de vocês, mas até o final da vida, né? Porque a consagração, na verdade,
É só um passo, é só um grito de socorro à Nossa Senhora para que nós possamos viver melhor, né? Sabendo todas as dificuldades que nós temos aí. Tá? Então, mas muito obrigada a todos por estarem conosco nesses 4 encontros. E a gente se encontra no dia 2, se Deus quiser. Parabéns, viu? Parabéns pelas escolhas de vocês. E sigam firmes, não desistam ainda que seja difícil, tá? Que seja difícil fazer todas as orações, ainda que seja difícil fazer tudo aquilo que vai ser proposto, né, nesse período, mas sigam firme porque vale a pena. Sim. Vamos rezar? Pode rezar. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve Maria! Salve Maria, boa noite. Boa noite.